entendeu? Mas aí que entra uma discussão interessante, porque a profissão de cientista, a, a primeira vez que a palavra scientia, né, do latim foi proposta, foi na Grécia Antiga, que a palavra scientia é conhecimento. Ah, Até então, nem se pronunciava a ideia de um cientista. E nós sabemos que existiam cientistas. Algumas pessoas consideram eles filósofos, que é uma pergunta interessante. A filosofia é ciência? A filosofia não é ciência? Né? Tem gente que não considera a filosofia ciência e existem pontos que consideram a filosofia ciência. De que uma é importante para a outra, sem dúvida nenhuma, isso é indiscutível. Né? Talvez a ciência não tivesse nem começado se não tivesse tido um precursor de filosofia antes. Né? Mas depois do nascimento de Cristo, a época do Carlos Magno e a Idade Média, começaram a surgir as profissões mais voltadas à ciência. Mesmo assim, a ciência em si não existia como profissão. Falam muito que os clérigos eram os grandes filósofos cientistas na Igreja Católica. Os jesuítas contribuíram de forma imensa nas áreas de exatas, onde eles se preocupavam muito em estudar o tempo. Eles desenvolveram os primeiros pêndulos, os primeiros relógios, para tentar compreender como eles podiam, como que o tempo funcionava. E você ter essa pergunta de o que é o tempo, como o tempo funciona, é um raciocínio científico. Né? O que é? Investigar. Né? Então, obviamente, depois disso, paralelamente a isso, os naturalistas, que não era considerado uma ciência, normalmente os naturalistas eles também estavam vinculados a instituições religiosas, eles queriam entender como o mundo funcionava. Né? E você pode até extrapolar para os alquimistas, que já era uma profissão mais baseada mesmo em ciência pura. Pura propriamente dita, porque não se via um alquimista como aquela pessoa que vai sair de barco olhando o céu. Não, o alquimista era aquela pessoa que o que ele queria era estudar os elementos, né? Ah, mas até mais ou menos cerca de 500 anos atrás, a profissão de ciência não existia. Então, como é que a gente encaixa, né, essas pessoas que sabiam fazer tudo e estudavam tudo? Eles eram considerados cientistas e hoje nós temos os cientistas tão limitados às suas áreas. Será que nós somos limitados às nossas áreas? Ou o mais importante é realmente o método científico, né? Ah, o que um cientista precisa ter para ele ser científica? É um cientista, um diploma ou o método científico ou a forma de pensar? Como é que como é que a gente separaria isso? Como é que a gente classificaria isso? E mais importante, como é que a gente tornaria isso legal como uma profissão no governo brasileiro? O que você acha, Bernardo? Eu acho que tem várias formas de ver a definição de cientista. Eu acho que nenhuma delas é necessariamente certa ou errada. No caso dos Estados Unidos mesmo, por exemplo, eles consideram o papel do cientista aquele que está tentando resolver um problema prático por meio da ciência, uma abordagem nova de um problema existente, mas você substitui um processo atual por um avanço tecnológico, por uma fórmula química nova, por um algoritmo de computador diferente, ou, enfim, infinitas possibilidades. Mas não, essa definição não exclui o cientista, entre aspas, de carreira da universidade, que estuda mais os fundamentos básicos das ciências naturais, da física quântica, mesmo que a gente não visualize ainda os efeitos práticos disso por muito tempo, entendeu? Ou até mesmo nunca. Faz parte também da curiosidade humana de conhecer mais do que, como que é o universo e por que não incluir essa pessoa dentro da carreira de cientista também. Mas eu acho que do ponto de vista regulamentar, de regulamentar a profissão, acho que a gente tem que olhar um pouco o lado prático também, até para fazer um pouco mais de sentido. Para você ter uma ideia, em abril desse ano, o governo dos Estados Unidos está pensando em considerar os gastos de P&D, modificar a forma como eles calculam o PIB deles. Então, ao invés de considerar os gastos em P&D como despesa, eles passariam a considerar como investimento.
eu não vou entrar em detalhe de economia, de como se calcula PIB, mas quando a contabilidade de investimento afeta o crescimento do PIB versus o quanto você ganha, o quanto foi catalogado como gasto. Mas ao você mudar o critério de transformar ciência ou pesquisa e desenvolvimento de despesa para investimento, aí você passa a ter um salto de até 3% do PIB americano só porque está investindo nisso, porque os Estados Unidos também lidera muito em pesquisa militar, investimento militar, muita robótica, muita computação e por aí vai. Então, as empresas acabam liderando muito isso. A Coreia do Sul, por exemplo, proporcionalmente é quem mais investe, perdão, Israel é quem mais investe proporcionalmente. 4% do PIB de Israel é gasto em pesquisa e desenvolvimento. Nossa, E 4%? 4% do PIB de Israel. Logo depois vem a Coreia do Sul com 3,8%. Coreia do Sul, em 1950, estava no mesmo patamar que o Brasil em termos de educação nível básico e fundamental. Se não pior. Porque tinha acabado de sair de uma guerra que até hoje continua por aí. E hoje não precisa nem falar muito da Coreia do Sul, é só pensar em quantas empresas de automóveis estão saindo de lá, eletrônicos, e além de ter a internet mais rápida do mundo, e a mais barata também. Tá, mas então você está querendo dizer que não só regulamentar, mas como incentivar muito ajuda o desenvolvimento de um país de uma forma impressionante e gastar o dinheiro direito. Regulamentar é apenas a ponta do iceberg, né? Eles consideram a inovação tecnológica, a inovação científica, como algo crucial para o desenvolvimento humano, como uma política de Estado, como uma coisa muito mais profunda, entendeu? Então, assim, a criança, desde o começo, já tem interesse por ciência na escola, entendeu? Ela entra na escola, ela já tem um contato muito próximo com ciência, com tecnologia, com produtos tecnológicos, com desmontar e montar aparelhos, enfim, criar um estímulo, porque aquilo é considerado investimento, porque tecnologia é uma coisa que fica obsoleta muito rápido hoje. Então, se a pessoa não está no topo do topo do que tem por aí, o país como um todo corre o risco de ficar para trás na concorrência global. O Brasil tem muito dinheiro investido, o dinheiro estatal ainda por cima. Muito fomento à inovação, muito fomento à tecnologia, muito fomento à startup. Eu acho que o que trava muito o Brasil é não gerar tanto interesse nas crianças em ciência e tudo mais, e a burocracia de como você pega esse dinheiro que está aí disponível para as empresas. Se você tem uma startup na área de biotecnologia, na área de agricultura... Eu posso falar isso. Posso falar isso. Tem mais informação que eu. Pegar esse dinheiro e depois fazer auditoria, porque o dinheiro público, no Brasil, o dinheiro público tem que confirmar se você está usando de forma correta. Acaba gerando etapas burocráticas, e etapas burocráticas nada mais é do que um atrito, né? E quanto mais atrito você coloca, menos esse dinheiro vai se transformar numa pesquisa, num desenvolvimento, numa carreira de alguém. Tem gente que constrói carreira em cima de uma pesquisa, né? Mas se você coloca barreiras e cria atrito para isso, você acaba desperdiçando um dos maiores ativos, que é o tempo, né? Isso é um absurdo. Eu posso falar isso que o Bernardo está falando como exemplo, porque eu já fui atrás de fomento, né, para startup, e entre escrever o projeto e receber o dinheiro levou mais de 1 ano e meio. Entendeu? Então eu fiquei aguardando para vencer as etapas burocráticas. Isso me tomou um tempo que eu podia estar desenvolvendo o próprio produto que eu estava pedindo dinheiro, entendeu? Então, no Brasil é assim, né? Se você não é o cientista renomado, e você tem dificuldades enormes para você vencer essas etapas burocráticas para conseguir as verbas que estão disponíveis por aí. Mas esse é um ponto interessante, porque, como a gente falou anteriormente, o número de pessoas que estão sendo formadas agora
aumentou muito em relação à quantidade de pessoas que foi formada anteriormente. Obviamente que o investimento no Brasil nessa área também está aumentando, falta a regulamentação dos pesquisadores, mas aqui nos Estados Unidos isso está virando um problema, porque a, a mesma coisa que nós estamos passando agora, os americanos passaram cerca de 30 anos atrás. Tinha muita gente se formando na área de ciências, consequência do investimento que foi feito na década de 60 do século passado, né, que foi todo aquele movimento de pisar na Lua, de estudar o cosmos. Muita gente se formaram nas últimas 2 décadas do século passado. Hoje, tem muitos pesquisadores sendo formados e os Estados Unidos está desviando o fomento público para os novos pesquisadores. E os antigos pesquisadores não estão sabendo o que fazer. Tem muitos pesquisadores aqui nos Estados Unidos que estão deixando de praticar as ciências, realmente largando ciência porque não conseguem mais viver disso. Enquanto jovens estão começando uma carreira maravilhosa com grants de ciência. Então é um problema interessante. Eu não sei como é que Se é você certo vê. ou errado, né? Eu Exatamente. acho que tem que pensar o seguinte, Rodolfo, o contexto de Guerra Fria, ele era uma guerra mesmo, né? Então, era uma corrida contra a União Soviética, então a NASA, a indústria militar, a indústria de GPS, todo o aparato que envolve isso, que serviu de base para o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, do lado mais comercial, assim, no final do século XX, teve todo apoio direto dos Estados Unidos. Então, se você tem uma política de guerra, você move os recursos, move as leis, você constrói todo um fluxo para otimizar aquilo para você ganhar uma guerra, né? Nós não passamos por isso. Hoje, quem tomou a dianteira nos Estados Unidos nesse lado foram as empresas privadas, investidores, né, o venture capital de risco, que hoje investem principalmente na área da internet, web, big data, mas também biotecnologia, que é hoje a área mais inovadora do mundo. Então eles estão tomando a dianteira nisso. Os governos em geral perderam muito poder em relação a isso, porque as empresas, as grandes corporações hoje são mais poderosas que muitos governos por aí também. Ah, sim, obviamente. Mas existe a preocupação também? Desculpa, pode falar. Não, é que os Estados Unidos tem uma tradição muito forte de atrair imigrantes do mundo inteiro para estudar nos Estados Unidos. E eles estão tendo um problema também na questão da imigração, porque eles não conseguem legalizar, ainda mais na questão da crise econômica, e muito americano acaba perdendo emprego, americano médio, com uma formação média, acaba perdendo emprego, e as vagas abertas são formações, exigem formações muito mais avançadas, inclusive isso é um problema de todas as empresas do Vale do Silício, nos próximos 5 anos, não vão ter dificuldade de contratar pessoas. Um indiano, por exemplo, que vai estudar em Harvard, em ciência da computação, passa 4 anos trabalhando no Google, depois ele é obrigado a voltar, e aí o que acontece? Ele abre uma empresa de internet na Índia. Então você pode imaginar, em 5 anos a Índia vai ter milhões ou milhares de pessoas com PhD que trabalharam nas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos e não puderam trabalhar nos Estados Unidos. Então a Índia vai virar um concorrente dos Estados Unidos, né? Então questões, de novo, mais um atrito, mais uma camada de burocracia que afugenta os talentos, afugenta os cérebros que estão realmente pesquisando. Bernardo, isso é benéfico para a Índia. Não é benéfico para os Estados Unidos. Isso. Não é benéfico para os Mas Estados Unidos. esse ponto que vocês levantaram é legal porque você está falando de um monte de empresa multinacional poderosíssima aqui nos Estados Unidos que consegue manter esse investimento em tecnologia e meio ambiente ou mesmo na ciência de forma geral alta. E no Brasil, como é que fica? Pedro, você que trabalha com meio ambiente, você e oceanografia, existe uma grande quantidade de empresas que ajudam a esse investimento, além do governo, ou realmente você fica na mão do governo para ajudar a sua pesquisa no Brasil? Então, Rodolfo, pelo menos assim, na área das ciências biológicas, daí acho que os dois nossos colegas podem falar das outras áreas melhor,
Então, a pesquisa em si, você tem algumas empresas que absorvem os pesquisadores das universidades para trabalhar com uma pesquisa aplicada mesmo. Então, biólogos ou médicos ou pessoas dessas áreas que vão trabalhar em indústrias farmacêuticas e indústrias da parte de agronegócio, como uma Bunge, uma Monsanto, né, algumas coisas assim. Mas se você for considerar a pesquisa na área de meio ambiente, as ciências mais de base, então o estudo de botânica, zoologia, ecologia pura, então as ciências mais de base, elas dependem hoje, ao meu ver, grande parte do governo para fomentar essa pesquisa. Então, no Brasil, ou pelo menos assim, nas universidades públicas, que eles fazem, onde é feita a grande parte da pesquisa de base no Brasil, elas dependem basicamente de recursos públicos. E é fácil de conseguir esses recursos? Daí depende também, há uma certa dificuldade, porque se você tem ainda umas parcerias, e isso eu acho bem interessante em algumas áreas, como a parte de engenharia ou algumas coisas que são mais aplicadas, você ainda tem algumas parcerias com instituições privadas, você acaba fomentando a pesquisa dessa forma, mas nas universidades públicas que eu tive contato, são algumas departamentos, algumas faculdades que têm esse vínculo mais consolidado. Para o pesquisador, para o jovem pesquisador que segue uma carreira acadêmica no Brasil, você fica à mercê da disponibilidade de recurso do governo para começar a sua carreira. Então, e você acaba dependendo, assim, pelo menos no início, no seu mestrado, no doutorado, de bolsas de estudo que não têm um valor muito grande. E esse é um problema Então, eu acho que, grande. assim, isso é um problema bem grande. Na verdade, eu acho que, assim, você estava comentando do aumento do número de pesquisadores e de doutores nos últimos 10 anos. Então, eu conversava com os meus professores, eram poucas as pessoas, primeiro, na idade dos nossos avós, por exemplo, ou um pouco mais velhos que nossos pais, que tinham acesso, às vezes, à universidade. Então, era uma fatia da população muito pequena. Na geração dos nossos pais, isso já mudou um pouco. Então, a população começou a ter mais acesso e hoje você vê que uma fatia muito grande da população consegue ter acesso à educação superior. Claro, isso é uma fatia pequena se você considerar o Brasil como um todo, né? E, então, você hoje tem um maior aporte de pessoas para a área científica, para a área acadêmica, só que você ainda não tem, como eu falei assim, você ainda tem um problema de fomento de dinheiro para bancar, para custear todas essas pessoas, na questão acadêmica, né? Então, isso é um problema. Eu acho que, na verdade, se a gente começa a discutir educação e o desenvolvimento científico e a ciência advém da evolução da educação, você começa que o Brasil tem um problema sério com a educação desde a educação primária. Sem falar do Então, assim, incentivo, o nosso né? problema é bem grave. O incentivo em si da bolsa, Sim, porque, na verdade, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o salário que você ganha quando você está fazendo doutorado ou mestrado depende do grant que seu pesquisador principal tem com o governo ou instituição privada, então você consegue tirar um salário decente. E esse salário que você está tirando, você está pagando imposto para uma possível aposentadoria. Não que deve-se, de forma nenhuma, achar que isso vai garantir o seu futuro, né? Mas no Brasil, a bolsa de doutorado não só não te garante um investimento no seu futuro, assim como também impede que você faça outras coisas paralelas, né? Você não consegue trabalhar também, certo? aqui, na verdade, assim, agora vem mudando um pouco o cenário. Então, uma pessoa que ela segue, por exemplo, a carreira acadêmica para virar um cientista, um pesquisador, ela tem uma bolsa de mestrado e depois uma bolsa de doutorado. São bolsas que não são tão grandes, infelizmente, né? Aí, se você for comparar com o salário, às vezes, do mercado de trabalho, acaba sendo um pouco inferior. E você, na verdade, não recolhe imposto. Você pode recolher por si só, mas você não, a bolsa não sai o imposto para você recolher o INSS.
E quando a pessoa faz um mestrado, faz um doutorado, às vezes eu vi colegas que tiveram problema de chegar aos 30 e poucos anos, nunca ter trabalhado, ter dificuldade de ingressar numa universidade como um professor pesquisador e ingressar no mercado de trabalho. Então, acaba que, para algumas pessoas, isso acaba sendo uma dificuldade, uma barreira a ser superada, pelo menos na área assim, mais de biologia, que eu tenho esse conhecimento. Em todas as áreas é assim. Eu imagino. Hoje em dia mudou um pouco, porque a regra de você não poder trabalhar fora da sua pesquisa, né, quando você recebe uma bolsa do governo, hoje já está começando a ser um pouco mais maleável. Então, você, por exemplo, estuda um determinado tema, você até pode, hoje em dia, arranjar um trabalho que tenha a ver com o seu objeto de estudo, com a sua profissão. Claro, mas a aprovação disso depende ainda da autorização da agência de fomento que paga a sua bolsa de estudos. Mas, assim, hoje está começando a mudar o cenário, pelo menos que eu tenho visto. Não sei se o Luiz concorda comigo, que ele também é da área Concordo. acadêmica. A CNPq, ela libera, se eu não me engano, que você use 20% do seu tempo, desde que você tenha autorização do seu orientador, a trabalhar com alguma coisa relacionada, tem que ser relacionada, não necessariamente a mesma coisa. Tem a ver com o seu mestrado ou doutorado ou sua formação fundamental. Por exemplo, eu sou físico, poderia atuar numa área de física. A FAPESP, ela já é mais exigente, né? Ela é uma instituição que ela limita muito o que você pode fazer, tá? E já que está falando disso, vamos partir para uma outra abordagem. Quando você assina o termo de outorga de uma bolsa, eles falam o seguinte: você não pode deixar de fazer o seu trabalho, né, o seu trabalho de doutorado em tempo integral, ou seja, você tem que estar em tempo integral trabalhando naquilo, a não ser que você tenha uma dessas autorizações. Mas, principalmente, você não pode ter vínculo empregatício. E qual que é o valor de uma bolsa, em média? Depende, você está falando de mestrado ou doutorado? Começando pelo mestrado até o doutorado. 30% hoje, mais ou menos, eu acho. CNPq, né? Acho que a gente... E doutorado é 2.200. 2.200 doutorado. Da CNPq, que é a maioria das bolsas que tem no Brasil é CNPq, né? É um órgão que ele é federal, vamos dizer assim. Ele dá bolsa para o Brasil inteiro. Aí a FAPESP é um pouco mais, na verdade a FAPESP dá um salário variável. Tipo, primeiro ano de mestrado ela paga tanto, segundo ano de mestrado paga mais. E, se eu não me engano, chega a R$ 2.500 a de doutorado no último ano que você está fazendo. Entendi. Bem... pode ver o artigo que eu escrevi no Portal Ciência sobre isso, né?